Nos atributos intelectuais de Deus, nós chegamos então agora à verdade. A verdade é um atributo de Deus. A verdade não é apenas o resultado da lógica, da situação, da conveniência ou da mera manifestação cultural, de modo que podemos dizer que a sua verdade, a minha verdade, a verdade dele e daquele, e como se houvessem situações e interpretações diferentes da verdade. Então devemos lembrar que a verdade ela é absoluta, ela é real, ela é coerente, ela é correspondente aos fatos, porque Deus como Criador, Ele é um Deus verdadeiro e Ele é a fonte de toda a verdade. Se nós anularmos Deus e a ideia de que Deus é a fonte da verdade, então nós não temos nenhum paradigma, nós não temos nenhum padrão, nenhuma referência da realidade, de significado, de valor e até mesmo da coerência das coisas. Tudo torna-se relativo, né? É por isso então que nós vamos agora estudar sobre a verdade como sendo um atributo de Deus, um atributo intelectual, embora também é um atributo moral de Deus, no aspecto de que esta verdade também é sinônima de fidelidade. Hebreus capítulo 6, do verso 16 ao verso 18, a palavra do Senhor diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, o autor aos Hebreus nos relata que quando Deus, querendo estabelecer mais firmemente o seu compromisso com o seu povo, ele interpôs a sua palavra com um juramento. E o detalhe é que a conclusão do autor aqui no verso 18 é de que, mediante duas coisas imutáveis, primeiro, é impossível que Deus minta. Então isso é imutável. A veracidade de Deus é imutável. Deus sempre é verdade, Deus sempre é fiel, Deus sempre é fidedigno em tudo aquilo que Ele faz e propõe. E ao mesmo tempo, para que possamos ter forte alento e possamos descansar na esperança que nos é proposta em Cristo Jesus, de modo que Ele que é a verdade não mente, podemos então confiar firmemente nele. Mas Deus é tudo o que Ele é, absolutamente confiável e a realidade do que Ele é. Então nós podemos saber deste atributo, veracidade de Deus. Uma definição a respeito da verdade ou veracidade de Deus é que a verdade é a perfeição de Deus pela qual Ele corresponde plenamente à ideia de divindade. Então, Deus somente é Deus porque Ele é verdadeiro. Por exemplo, se nós olharmos a mitologia dos povos pagãos, especialmente do panteão grego, os deuses gregos mentiam, traíam, armavam armadilhas, agiam com mentira, com hipocrisia, com toda sorte de imoralidade. É por isso que os cristãos rejeitam esse tipo de divindade como sendo falsos deuses, porque somente o Deus verdadeiro corresponde com verdade à ideia de divindade, perfeitamente confiável, que determina significado, identidade e valor às criaturas como realmente são. Então Deus não somente é a verdade em si mesmo, Ele não somente corresponde à sua divindade, naquilo que Ele revela, então aquilo que Ele diz que Ele é, aquilo que Ele diz que Ele faz, aquilo que Ele promete, realmente se cumpre porque Ele é verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, o Deus que é verdadeiro e criou todas as coisas, em todas as coisas Ele determina significado, identidade e valor. De modo que as coisas são verdadeiramente o que são, porque Deus estabeleceu aquilo que elas são como significado, identidade e valor. Ele é a fonte de toda a verdade.
Êxodo capítulo 34. Êxodo 34, verso 6. A palavra do Senhor, ela diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. O clamor que Moisés fez a Deus foi que Deus, então, que era compassivo, que é clemente, que é longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Lembrando que a ideia de fidelidade é aquele que é verdadeiro com aquilo que ele diz ser. O Deus que é o Deus da aliança, um Deus que diz ser compassivo, o Deus que diz ser clemente, o Deus que se revela longânimo, o Deus que se comprova misericordioso, é um Deus que é verdadeiro. Então nós não precisamos temer no sentido de que Deus, ele negará a sua obra, negará os seus atributos, que ele mentirá quem ele é, porque ele é e ele cumprirá os seus atributos. Ainda no Salmo 24, a palavra de Deus no Salmo 25, verso 10. Salmo 25, verso 10 diz assim: Todas as veredas do Senhor, todos os caminhos, Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então nós podemos confiar no Senhor, porque o nosso Deus, ele não mente, ele não trai. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. E Deus, ele é verdadeiro em cumprir a sua palavra, em manifestar e ser fiel na sua aliança conosco. E nós podemos descansar nesta verdade. Isaías 65, profeta Isaías capítulo 65, verso 16, verso 15 e 16. Isaías diz assim: Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição? O Senhor Deus vos matará e o seu servo chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas os meus olhos. Então, a nossa palavra, numa relação de conversa, quando nós abençoamos alguém, ou quando nós estabelecemos um juramento, deve ser em nome do Deus que é verdadeiro. Nós não juramos em nome do diabo, nós não juramos com base em algo que pode ser equivocado, mentiroso, mas somente quando chamados e ordenados por uma autoridade, é que nós podemos, diante de Deus e usando o nome de Deus, diante de uma autoridade, quando chamados a jurar, nós devemos invocar o nome do Deus verdadeiro, para que a nossa palavra seja estabelecida. O Evangelho de João 14, verso 6, o Senhor Jesus, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós somente temos acesso a Cristo porque Ele é o mediador, Ele é o caminho. Nós somente conhecemos verdadeiramente a Deus o Pai porque Jesus é o Senhor, Ele é a verdade. E somente ao ter acesso ao Pai, ao conhecê-lo verdadeiramente, consequentemente nós temos e recebemos em Cristo a vida eterna, porque Ele é a vida, Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor da vida. Ele ressuscitou vencendo a morte, para que, perdoando nossos pecados, reconciliando com o Pai, Ele possa do Pai merecer para nós e graciosamente nos conceder a vida eterna, e essa vida com abundância. Tito capítulo 1, verso 2. Tito capítulo 1, verso 2. A palavra de Deus diz assim: Na esperança da vida eterna, que Deus,
A esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então nós temos uma vida eterna. A vida eterna não é apenas uma vida boa, não é apenas uma vida alegre, não é uma vida amorosa, mas ela é uma vida eterna. Em outras palavras, ela não tem fim. E esta vida eterna que visa pós-consumação de todas as coisas, ela é eterna, porque antes da fundação do mundo, quando Deus e somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, existia na sua relação perfeita, estabelecendo um pacto de redenção, Ele prometeu, Ele jurou, e Deus, que é a verdade, decidiu dar-nos a vida eterna nele, no seu Filho. Então nós sabemos que Deus, Ele é verdadeiro. Deus é a verdade em relação à sua aliança conosco. Ele é a base para a nossa confiança. Nós podemos confiar na palavra de Deus, nós podemos confiar em Deus, porque Ele é verdadeiro. Nós temos motivo de esperança, nós sabemos que a morte virá, mas a morte não é o fim, porque nós temos uma vida melhor, uma vida maior, uma vida eterna. E nós temos uma causa de alegria neste mundo, apesar de todas as tormentas, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as aflições, nós temos uma causa de alegria. O Deus verdadeiro, que não mente, que é fiel, Ele cuida de nós, renovando a alegria da nossa salvação, fazendo-nos com espírito inabalável, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que o Salmo 89, que fala desta fidelidade, desta veracidade, desta fidelidade verdadeira. Salmo 89, verso 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. 1 Coríntios 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. E por último, nós temos então 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 13. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao verso 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus é verdade, Deus é verdadeiro. E encerrando, então, nós podemos lembrar que a veracidade de Deus envolve a verdade, a fidelidade e a fidedignidade de Deus. Deus é o Deus verdadeiro. Ele é tudo aquilo que Ele diz ser. Tudo que Ele revela de si mesmo corresponde ao seu ser, perfeitamente confiável. E Ele não somente é, mas é Ele, e dele procede toda a verdade. Ele é a fonte da verdade. Por isso que Deus determina significado, identidade e valor em tudo que existe. Por isso até mesmo um bebê no ventre de uma mãe, ele não é apenas uma massa amorfa de células, mas é um ser humano. É uma criatura de Deus com alma e corpo, que tem dignidade ainda na gestação oculta do ventre da sua mãe. Porque na verdade é Deus quem dá valor, identidade e significado. Porque Deus é verdadeiro e Ele é a fonte de toda a verdade. E esse Deus que é verdadeiro, Ele é verdadeiro nas suas promessas, Ele é verdadeiro na sua palavra, Ele é verdadeiro em tudo que Ele faz conosco por causa da sua aliança no nosso mediador Jesus Cristo. E nisto Ele é fiel, e Ele é fiel em todo o tempo, consigo mesmo. Ele é fiel com seu Filho, e por causa desta fidelidade, esta fidelidade se estende a nós.
Que Deus te abençoe e possamos então sempre lembrar de um Deus que é verdadeiro e que deve ser adorado em espírito e em verdade. Amém.